plano espiritual também, para envolver com muito carinho a Marisol, que está estreando aqui na nossa casa com palestras, né, gente? Eu espero que ela volte muitas vezes. Ela é irmã do Valmir, que já deu palestra aqui, tá? Fique à vontade, viu? Pegou coisa ali? A minha bolsa, você pegou coisa ali? Oi pessoal, boa noite. Tudo bem? Desculpa, eu estou um pouquinho gripada, a voz não está lá, essas coisas. E de vez em quando eu tuço. Então vocês vão me perdoar. Essa minha gripe pegou segunda-feira, de vez em quando ela vai embora, de vez em quando ela está com saudade de volta. E assim a gente vai indo. Eu com ela comigo, e a gente vai trabalhando, né? Então, por favor, me desculpem aí a voz que está meio fanhosa. Prazer estar aqui, estou super feliz, adorei estar aqui. Já disse a Saete que foi uma delícia conhecer vocês, conhecer a casa, conhecer o trabalho. A gente que anda por aí, em tantas casas, em tantos lugares, ganha verdadeiros presentes, conhecendo as pessoas, conhecendo a forma como as pessoas trabalham e tendo, sobretudo, a oportunidade de trabalhar. Porque, afinal de contas, é o trabalho que significa para nós o aprendizado. Quando a gente fala para preparar uma palestra, a gente estuda, portanto, a gente aprende. Depois a gente vem fazer a palestra, o primeiro ouvido que ouve é o nosso. Então a gente aprende de novo. E a gente vai escolhendo os temas das palestras segundo as nossas necessidades. E aí eu vim compartilhar com vocês hoje a coragem. A gente vem desenvolvendo alguns temas de palestras que partem do viver com. Então a gente tem viver com alegria, viver com gratidão, viver com entusiasmo, viver com coragem. E essa semana a gente escolheu trabalhar e viver com coragem. E é isso que eu venho compartilhar com vocês. Porque nos tempos em que a gente vive hoje, é preciso muita coragem, não é? E por que viver com coragem? Porque nós passamos muitas dificuldades. Os desafios que a gente vive são muitos. Hoje em dia, nós temos tantas coisas para tomar conta, há tantas coisas que acontecem no mundo que acabam nos desestimulando e acabam nos entristecendo. E é preciso sempre renovar a coragem de uma maneira que nos sustente, que nos eleve, que nos mostre que é possível viver a cada dia com mais força, com mais determinação, para passar por todas essas coisas que vêm fazer parte da nossa vida. É certo que o Brasil vive hoje o que os especialistas chamam de uma tempestade perfeita. Nós temos aí uma crise política sem precedentes. Nós temos também uma crise financeira, uma crise econômica também muito grande, avassaladora. E nós temos, por fim, a potencializar todas as duas primeiras, uma crise emocional. Nunca o Brasil experimentou uma situação como essa. Crises políticas nós já tivemos outras, crises econômicas também, mas crise política, econômica e emocional ao mesmo tempo é a primeira vez que nós experimentamos. E por ser a primeira vez, nós estamos assim meio que perdidos, não sabendo lidar com as coisas. E são os noticiários que a gente assiste, são os programas de rádio, são os debates, são as conversas que nós ouvimos na condução, no ambiente de trabalho, em casa ou com a vizinhança. Tudo isso a fomentar em nós cada vez mais um desânimo, uma tristeza, uma melancolia, uma incerteza que vai contaminando as nossas horas e vai contaminando os nossos dias e vai nos desesperançando. E é preciso que a gente mude esse estado mental. Eu não sei vocês, mas eu quando olho para essa situação em que nós atravessamos no país, eu não vejo muito o que eu possa fazer efetivamente. Eu já procurei, já pensei, já meditei muito sobre o que eu posso fazer efetivamente para mudar este estado de coisas.
e antes das próximas eleições, e como já fiz em outras tantas, não há muito o que fazer. E aí eu penso, o que é que eu posso fazer? E aí eu faço tudo o que está ao meu alcance dentro do universo que eu vivo, dentro da pequena comunidade em que eu transito, dentro da minha casa, dentro do meu ambiente de trabalho, junto dos meus amigos e junto das pessoas que eu vou conhecendo ao longo do caminho. Porque cada um de vocês hoje faz parte da minha história. Cada um de vocês é responsável pelo que sou, pelo que sinto e pelo que sei. Então é disso o que nós temos cuidado. Toda a espiritualidade se movimenta, todas as casas espíritas estão firmemente engajadas e comprometidas em tudo fazer para mudar esse estado mental das pessoas. Se a gente não tem condições por hora de tomar uma ação efetiva para mudar a situação política e não temos por hora uma ação para mudar a situação econômica, nós temos sim nas nossas mãos tudo o que precisamos para mudar o estado mental. Se a gente não pode fazer nada em relação à crise política e à crise financeira e econômica, a gente pode sim muito fazer para desfazer essa crise emocional que avassala o país. E a gente começa fazendo em nós mesmos, e em seguida em torno de nós, e assim por diante. Porque o bem que fazemos, ou cada ação que praticamos, é uma ação pequena que reverbera em torno de nós a uma distância que nós não somos capazes de mensurar. Para completar a situação em que vivemos, não é só o Brasil que vive uma situação, que passa por uma situação desafiadora, como a que nós temos visto por aí. Todo o planeta tem passado por situações muito difíceis. São os refugiados da Síria que não conseguem muitas vezes atravessar e chegar com vida. São os nossos amigos da França que sofreram este atentado horroroso ontem. São as mulheres que sofrem, as mulheres curdas, são os estudantes do México, são os nossos amigos de Mariana e assim por diante. O mundo todo pede para nós uma só coisa: coragem. E é disso que nós viemos falar aqui. Esta palavra que traz em si uma força capaz de movimentar em nós energias muito grandes. Sim, porque a física já comprovou que nos nossos pensamentos, tudo no universo é energia. Isto Kardec já tinha dito em O Livro dos Espíritos e a física quântica comprovou já há alguns anos. Tudo no universo é energia. E mais, a energia se movimenta em ondas. E estas ondas são elétricas. E os nossos sentimentos também são energia em ondas magnéticas. Todas as vezes que pensamos e sentimos, nós produzimos energias eletromagnéticas. E como energias eletromagnéticas, nós vamos captando e trazendo para junto de nós todas aquelas outras que estão na mesma sintonia. E nós vamos engrossando, e nós vamos potencializando tudo aquilo que sentimos de bom ou de ruim. Por isso, mais do que nunca, é preciso prestar muita atenção no que a gente pensa e no que a gente sente. Pensamentos movimentam sentimentos, que por sua vez inspiram ações, inspiram palavras, inspiram decisões. E nós somos chamados neste momento a prestar atenção nisso. Muitas coisas estão automatizadas em nós. E por estarem automatizadas, nós não nos damos conta. Quando vimos, já fizemos, sim ou não? Quando a gente viu, já perdeu a paciência. Quando a gente viu, já respondeu. Quando a gente viu, já se irritou. Quando a gente não prestou atenção, já gritou, já xingou. E aí, se nós ficarmos um pouco mais atentos naquilo que a gente sente, na forma como a gente reage, nós somos sim capazes de frear a tempo ou em tempo essas reações que podem prejudicar muito a nossa vida e prejudicar muito a vida de quem está junto de nós. Se cada um de nós neste salão puder fazer algo de melhor neste momento e amanhã e depois de amanhã, com o passar do tempo, toda esta situação ruim, toda esta crise emocional pela qual passa o país, terá, sem dúvida nenhuma, diminuído sensivelmente. E é por isso que nós precisamos viver com coragem, porque nós somos muito maiores do que realmente nos vemos. É preciso que a gente veja
se enxergue a força que a gente tem junto de nós. Se hoje nós ainda somos pequenos, aos olhos do Pai nós somos grandes, porque nós trazemos dentro de nós toda a força que precisamos, e um dia nós seremos grandes. Nós precisamos acreditar nisso, porque Deus já acredita nisso. Cabe a nós fazermos a nossa parte. E afinal de contas, de onde vem essa palavra coragem? Bom, nós encontramos duas origens para a palavra. Uma dos romanos, para os quais coragem significa, o coração era a sede da coragem. Então vem de cor mais agir, né? Então coração mais ação. Então coragem é agir com o coração. Então todas as vezes a gente pensa, as pessoas são destemidas, as pessoas são apenas corajosas. As pessoas corajosas têm uma força interior muito grande. Além de ter uma força interior muito grande, acredita nessa força, conhece essa força e acredita nessa força. Mas nós não somos de ferro, de vez em quando a gente dá uma caidinha, né? É ou não é? A gente, sabe, de vez em quando vai se sentindo meio assim, caidinho, as coisas não vão muito bem, tem uma hora que é uma coisa, tem uma hora que é outra, e a gente precisa sempre potencializar isso. Então o nosso coração é a sede da nossa coragem. Quando nós agimos com o coração, nós estamos agindo com coragem. Para os franceses, a palavra é courage. E courage, nossos queridos franceses, é a morada do sentimento. Então, tanto para os italianos quanto para os franceses, a coragem é algo que vem do coração. E é isso que vem do nosso coração que faz com que a gente haja nos momentos críticos, que a gente tenha aquela força, aquele ímpeto, para que a gente possa fugir dos perigos ou superar as dificuldades. Quando a gente se vê numa situação de perigo, todo o nosso corpo se movimenta, a natureza é linda, há uma descarga enorme de adrenalina no nosso corpo e todos os nossos músculos ficam prontos para a ação. Então, muitas vezes, é preciso que a gente se movimente. Quanto mais letárgicos nós formos, quanto mais parados nós ficarmos, quanto mais sentados, mais imóveis o nós ficarmos, menos ação, menos adrenalina a gente usa, menos hormônios a gente usa e mais letárgicos a gente fica. Com mais dificuldade de entrar em ação. Vejam que para entrar em ação, os soldados fazem muitos movimentos, eles têm gritos de guerra, eles entram antes de entrar em combate, eles têm toda uma preparação, gritam, falam alto, tem música e tudo mais, ou seja, é preciso acordar o corpo para a ação que se pede dele. E nós também precisamos muitas vezes acordar o nosso corpo, porque quando a gente fica diante das dificuldades, tudo que a gente quer sentar no cantinho não sai de lá. Não sei vocês, mas eu queria ficar misturada com a almofada do meu sofá. Eu e a almofada, ninguém sabe qual é a diferença. Quem é a Marisol, quem é a almofada do sofá. Porque tudo que eu quero é ficar deitada no sofá, fazendo sabe o quê? Nada. Certo? Nada. E aí é que mora o grande perigo, porque aí a gente fica ainda mais vulnerável a essas sensações ruins, a essa melancolia, a essa tristeza que nos deixa prostrados. E nós precisamos de ação. Quando a gente está muito chateado, muito triste, vai andar. Vai andar, sai, vai andar. Vai na padaria, compra pão, vai no mercado, vai andar. Pega o cachorro, leva para passear, certo? Pega a criança, vai andar. Sai do sofá, sai da cadeira. O corpo precisa de ação. E esta ação em movimento, quando a gente se coloca em movimento, toda essa energia circula em torno de nós. A água parada não move moinho. A energia parada não nos faz sair do estado que nós estamos. É preciso potência. E essa potência, tem gente que grita, tem gente que ri, tem gente que dança, tem gente que pula, tem gente que se movimenta, tem gente que caminha descalço, tem gente que abraça a árvore. Eu não sei o que vocês vão escolher para fazer, desde que vocês se movimentem. Nós precisamos sair da inércia para o movimento. Historicamente, o ser humano começou a viver na inércia. Nós vivíamos em cavernas e só saíamos da caverna para caçar.
quando a comida acabava, a gente saía, caçava, trazia de volta para a caverna e ficava ali mais um tempão. Quando acabava, saía de novo. E assim por diante. Só que a natureza é sábia e a comida ia escasseando em torno da caverna, obrigando o homem a ir cada vez mais longe. E aí, por isso, ele ia se movimentando. E por aí, então, historicamente, nós saímos da inércia para o movimento. É preciso que a gente esteja sempre em movimento. Mas não é só, a gente não tem direito de descansar? Tem, claro que tem. Certo? Um pouquinho. Tá bom? Um pouquinho. Só o suficiente para tirar aquele cansaço. Segundo diz a minha cunhada, aquele, ai meu Deus, que horror. Certo? Então, só um tantinho. O restante do tempo é em movimento. Né? Nós devemos trabalhar sempre, nos manter sempre em movimento. A lei do trabalho, junto com a lei